Nós vamos estar, então, introduzindo, né, o nosso estudo. Eu gostaria de fazer a leitura de um texto das Escrituras, da primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1 a 5. Eu queria que você, que está com a sua Bíblia, ou se quiser acompanhar a leitura, né, nós vamos estar procedendo, então, à leitura da Palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela demos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que vos anunciamos é que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Amados, João escreveu esta epístola cerca de 60 anos depois da morte de Jesus Cristo. 60 anos após os ensinos de Jesus ter sido trazidos aos homens do seu tempo. E João escreve para um povo, para a igreja daquele tempo, para disciplinar alguns problemas pontuais que estava havendo na igreja, que era a questão dos falsos ensinos e também das divisões que existiam dentro das igrejas. João escreve esta epístola, trazendo aqui para nós essas verdades poderosas. A primeira epístola de João está construída em torno da repetição de 3 temas principais. Quais são eles? A luz versus trevas, o amor versus o ódio e a verdade versus o erro. Então, João, ele traz essa epístola em um tempo de grande conflito, dentro da fé cristã. Ele era pastor na cidade de Efésio, era bispo ali, e coordenava algumas igrejas na região da Ásia Menor. Então, essas 3 verdades que João aborda aqui, elas estão tecidas em toda a carta, em toda esta primeira carta de João. E muitas vezes elaborarmos um esboço preciso do livro de João se torna um tanto difícil. Então, nesses dias, quando muitos cristãos pensam que têm comunhão com Deus, mas na verdade não as têm, quando muitos religiosos pensam que são verdadeiros filhos de Deus, quando na verdade não são, é importante que nós apliquemos estas provas e examinemos com cuidado as nossas vidas diante da palavra do Senhor. João, além de ter escrito esta epístola e mais 2, que é a 2ª e 3ª João, ele também escreveu o Evangelho de João e escreveu o livro de Apocalipse, a revelação do Apocalipse. E essas 3 obras, elas se completam mutuamente e nos dão um quadro perfeito da completa vida cristã. Então, você pode fazer, inclusive, uma comparação. Eu já fiz esse trabalho para você, eu quero só passar aqui, mas você depois pode fazer essa comparação do Evangelho de João com as epístolas de João e o livro do Apocalipse. A ênfase do Evangelho de João é sobre a salvação. A ênfase das epístolas de João é sobre a santificação. E a ênfase no livro do Apocalipse é sobre a glorificação. Então, temos aqui um plano completo do que é a vida cristã. Também o Evangelho, ele fala a respeito da história passada. As epístolas, ela traz a realidade, a experiência do presente, do momento em que estamos vivendo. E o Apocalipse, ele traz a esperança futura do povo de Deus. Cristo, no Evangelho de João, ele morre por nós. Nas epístolas, ele vive em nós. E no livro de Apocalipse, ele vai voltar para nós. Então, é um plano completo aqui que podemos ver. No Evangelho, o Verbo se fez carne. Na epístola de João, nós vemos a realidade do Verbo, a vivência com o Verbo. E depois, no livro do Apocalipse, nós vemos o Verbo que conquista, o Verbo que vem para conquistar. E isso é maravilhoso, nós temos esse entendimento para que possamos, ao ler a epístola de João, compreender aquilo que está diante de nós.
Qual era o objetivo de João ao escrever a sua carta? Eram 5 principais objetivos. Eu creio que tem mais, mas eu quero abordar apenas 5 objetivos que ele tem, utilizando para isso alguns versos de toda a carta, né, que está entranhado, que está impermeado em toda a carta. Primeiramente, a primeira razão pela qual João escreve a sua carta, segundo o capítulo 1, versículo 3, é para que nós possamos ter comunhão. E a nossa comunhão, ela não é somente com Deus o Pai, mas também com os irmãos. João, ele preza muito pela comunhão, né? A comunhão aqui é o tema dos 2 primeiros capítulos desta epístola de João. E tem a ver com o quê? Com a nossa comunhão com Cristo, não é? E também com a nossa comunhão com o povo de Deus. Não adianta você dizer que tem comunhão com Cristo se você não tem comunhão com o povo de Deus, né? A nossa comunhão diária, ela pode mudar, mas a nossa condição de filho, ela não muda, né? Jamais muda. A segunda razão pela qual João escreve a sua carta está no verso 4 do primeiro capítulo, não é? Para que tenhamos gozo. Você vai ver que a palavra gozo, ela só aparece nesse versículo 4, não é? De 1 João, capítulo 1, versículo 4. Mas a alegria que João passa, ela permeia todo o livro, né? O gozo é o resultado da comunhão. Quando temos comunhão com Deus, quando temos comunhão com os irmãos, isso gera satisfação, isso gera alegria em nossos corações. A terceira coisa pela qual, a terceira razão pela qual João escreveu a sua epístola é para que não pequemos. Ele dá um conselho aqui, para que não pequemos. O castigo do pecado fica resolvido quando o pecador entrega a sua vida para Cristo. Quando você entrega a sua vida para o Senhor, o castigo, né, do pecado e tudo aquilo que o pecado acarretava na sua vida em termos de condição espiritual e eterna, ele é completamente cancelado. Mas o poder do pecado sobre a vida diária do cristão, ele permanece, e é um outro assunto que João não trata aqui. Então, na primeira carta de João, nós vemos a explicação de como podemos ter vitória sobre o pecado e como receber o perdão quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós cometemos falhas com o nosso Deus. E a quinta coisa, a quinta razão pela qual João escreve, está no capítulo 2, versículo 26, para que vençamos o erro, para que vençamos ensinamentos falsos e ensinamentos errados. João, ele enfrentava o quê? Muitos falsos ensinamentos. Muitas pessoas tinham sido introduzidos na igreja, não é? Ensinando verdades contrárias ao princípio estabelecido por Jesus Cristo, não é? E nos nossos dias não é diferente. Nós enfrentamos muitos falsos ensinamentos. A igreja está sendo, nesses últimos tempos, bombardeada por falsos ensinamentos. E nós precisamos ter alguns critérios para avaliar todo o ensinamento que chega às nossas vidas. Então, veja alguns argumentos que aqueles falsos mestres da época de João utilizavam para confundir a mente dos cristãos. Primeiramente, eles diziam o seguinte: a matéria é má, por conseguinte, Cristo, né, ele não veio em carne. Eles diziam que o Cristo, ele veio sobre Jesus no batismo e deixou Jesus quando Jesus foi para a cruz. Então, esse Cristo, Messias, né, o ungido, quando Jesus desce as águas batismais, esse Cristo vem sobre ele e o abandona a seguir quando Jesus enfrenta a cruz. O segundo ensinamento falso daquele tempo era que apenas parecia ser, que Jesus apenas parecia ser um ser humano verdadeiro, mas na verdade não era, porque a matéria é má. O terceiro ensinamento deles, que ensinava nesse tempo, é que conhecer a verdade é mais importante do que praticar a verdade. Para eles, o conhecer a verdade, o ter o conhecimento da verdade, era mais importante do que praticá-la, do que vivê-la. E, em quarto lugar, o quarto ensinamento falso que eles traziam, eles diziam: olha, existem poucas pessoas espirituais hoje, né? Por isso, poucas pessoas podem entender o que realmente as Escrituras têm, né? Poucas pessoas podem compreender as verdades espirituais. E João, ele refuta todo esse ensinamento falso, né, em sua carta, nessa epístola, dizendo o seguinte: que a matéria não é má,
né? Mas a natureza do homem que é pecaminosa e é má, mas a matéria em si não é má. E ele diz, a segunda coisa que ele defende aqui é o seguinte: Jesus Cristo, ele tinha um corpo verdadeiro. Ele nasceu de Maria, ele cresceu como uma criança normal, como um adolescente normal, como um jovem normal. Ele experimentou uma morte real, não é? Inclusive ele diz que se Cristo abandonou Jesus lá na cruz, então a nossa salvação não tem nenhuma garantia, não é? E a terceira coisa, a terceira defesa que João constrói é o seguinte, que não é suficiente você dizer que crê, você precisa praticar a fé, né? Você precisa caminhar na fé, você precisa ter uma vida que avança na fé. E a quarta coisa que João ensina para a gente aqui, refutando esses falsos mestres, é que todos os crentes têm a unção de Deus. Todos os crentes têm sobre eles a unção do Espírito Santo. E esta unção, ela nos ensina, ela nos faz conhecer a verdade, ela nos leva pelo caminho da verdade, né? E a última coisa, a última razão pela qual João escreve a sua epístola, está no capítulo 5, versículo 13, onde ele diz, para que tenhamos segurança, né? Para que tenhamos uma segurança firme no Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 31, né, João nos ensina como ser salvos, né? Lá ele diz que as coisas que Jesus fez, né, e ensinou, e ele escreveu para que, crendo nessas coisas, possamos ter a vida em nós mesmos, né? E nesta epístola, ele nos ensina o quê? Como obter a segurança da salvação, né? Primeiramente, você aprende como ser salvo, como que você deve fazer para caminhar para uma grande salvação que Jesus preparou para você. E aqui, ele nos ensina o quê? Nessa epístola, ele nos ensina como obter a segurança da salvação. Como você vai viver no meio de um mundo que te bombardeia todos os dias, tentando minar a sua fé, tentando minar a sua confiança, tentando dizer para você que você não tem a salvação. A carta é uma série de provas, né? João aqui, ele traz várias provas que os cristãos podem fazer a si mesmo, né? Para examinar a sua comunhão, né? Tanto com Deus como com o próximo, e também examinar a sua qualidade de filho, né? Então, essas provas que João traz aqui, que é a prova da verdade, a prova do amor, não é? E a prova da luz, essas três provas, ela vai mostrar o que para você? Se você de fato tem comunhão com Deus, se você de fato é um filho de Deus. Então, note que a ênfase no capítulo 3 a 5, né, é que temos nascido de Deus. Nós somos filhos de Deus. Ele diz, amados, agora somos filhos de Deus. Glória seja dado o nome de Jesus. Vamos analisar um pouquinho, então, né, aquilo que nós colocamos até então. Vamos trazer aqui alguns pensamentos dentro disso. No esboço que eu sugeri aqui inicialmente, quando falei da divisão do livro de João, dividindo em duas partes, primeiramente mostrando que Deus é luz e depois que Deus é amor, primeiro apresentando a nossa comunhão, tanto com Deus como com os irmãos, e depois mostrando a nossa condição de filho, não é? A nossa condição de filho de Deus. Vamos então analisar aqui essas divisões aqui desses capítulos. Primeiramente, o capítulo 1 e 2, onde nós enfatizamos a questão da comunhão. João, ele apresenta quais são as provas que devemos aplicar para sabermos se realmente temos comunhão. Primeiro com Deus, depois com os homens. E nos capítulos 3 a 5, ele enfatiza o quê? Ele enfatiza a questão de filho de Deus. Ele mostra, né, que Deus é amor, né, e quem está em Deus deve estar em amor. E ele mostra como deve ser a conduta do Filho de Deus aqui neste mundo, como que o Filho de Deus deve caminhar. Então ele coloca as três provas, que é a prova da obediência, a prova do amor, né? Andar em obediência, ou seja, andar na luz, andar em amor e andar na verdade. Em outras palavras, todos os cristãos, né, todas as pessoas saberão, né, que eu estou em comunhão com Deus, que eu estou em comunhão com o meu próximo. Todas as pessoas saberão que eu sou filho de Deus se eu viver exatamente dentro dessas coisas. A prova da obediência, a prova do andar em amor, né? A obediência tem a ver com a luz, né? E essa prova de andar na verdade, caminhar na verdade.
Então, de igual modo, eu posso saber se sou filho de Deus, né, e se estou em comunhão com Ele, colocando essas provas em minha vida, não é? Então, vamos voltar aqui então para o capítulo 1 do livro de João, dessa epístola de João, e vamos tentar falar um pouquinho aqui a respeito dessa questão da prova da comunhão, não é? O texto que nós lemos, ele deixa claro, mas eu quero pegar apenas o verso 5 desse texto que lemos, porque do verso 1 ao verso 4, João apresenta Jesus, não é? Ele faz uma apresentação clara de Jesus Cristo, mostrando que ele é o Filho de Deus. E depois, no verso 5, ele traz aqui uma palavra poderosa. Ele diz o quê? Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Qual é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos? É que Deus é luz. Esta é a mensagem. E João aqui, você vai observar nos escritos de João, que ele tem sempre como pano de fundo o Antigo Testamento. Ele volta, né, ao Antigo Testamento. Só no livro de Apocalipse, para que você tenha uma noção, existem mais de 400 alusões ao Antigo Testamento. Eu não estou dizendo que João, que no Apocalipse tenha mais de 400 versículos. Eu estou me referindo que existem mais de 400 alusões ao Antigo Testamento. E ele retorna ao Antigo Testamento aqui dentro desse texto. Quando ele fala que esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, ele está dizendo, olha, nós estamos em meio a grandes trevas aqui. Há muitos ensinamentos falsos, há muitas divisões dentro da igreja, existem muitos problemas que estão aí diante de nós, e nós temos que resolver isso de uma vez por todas. Vamos resolver isso como? Vamos resolver com a mensagem que nós ouvimos dele. Qual é a mensagem? Deus é luz. E aí ele se reporta lá para o livro de Gênesis. Ele vai lá para o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, né? Ali nós temos um cenário de caos. Você vai ver que o mundo, ele já existia antes desse processo da criação, não é? Alguns fazem alusão a isso aí, dizendo que houve, antes da criação do homem e das coisas neste mundo, houve algo que fora criado antes. Nós não temos referência disso na Bíblia Sagrada. Temos algumas inferências que pode nos levar a pensar dessa maneira. Mas o certo é que algo aconteceu para que Deus destruísse de uma forma tão terrível o mundo de então, né? Aquela destruição. E aí você vai ver o quê? Um cenário de caos. E você vai ver o Espírito de Deus pairando sobre esse caos. E a primeira coisa que Deus faz, não é? A primeira coisa que Deus cria, antes de tudo, é a luz. Deus disse, haja luz, e houve luz. E a partir daí, ele começa a trabalhar, ele começa a criar as coisas e colocar todas as coisas no seu devido lugar. Mas o que João está colocando aqui, João não está preocupado com a questão da criação em si. Ele está preocupado e está enfatizando a questão do estado de caos. Ali era um caos, né, terreno, era um caos nesse planeta. Agora, veja bem, João está falando de um caos diferente. Ele está falando de um caos espiritual. Para que resolva esse problema do caos espiritual, precisa acontecer o mesmo que aconteceu lá no passado, quando Deus chama a luz, não é? E a luz manifesta todas as coisas. Você vai ver isso de uma forma clara no ministério de Jesus Cristo, né? Por exemplo, antes de Jesus se manifestar aqui, para todas as pessoas, ao olhar para os fariseus, ao olhar para os líderes religiosos daquele tempo, todas as pessoas pensavam que eles eram os santos, que eles eram pessoas acima de qualquer suspeita e tudo mais. Jesus veio, a luz veio e expôs toda a podridão que existia no coração daqueles homens, não é? Você vai ver um outro exemplo da exposição da luz, né, de um fato à luz, quando você vê Jesus curando aquela mulher curvada, não é? Ela tinha muitos anos que vivia naquela posição, né? E Jesus, quando chega para todas as pessoas, ela tinha um problema simples de coluna. Ela tinha um problema simples que fez com que ela, à medida que os anos passassem, fosse perdendo a sua mobilidade, fosse, né, vivendo uma vida olhando para a terra, olhando para o chão constantemente. Mas Jesus via algo para além de simplesmente um problema físico. Ele vai dizer depois que ele curou aquela mulher, que ela era uma prisioneira de Satanás. Ela era alguém que estava preso por Satanás. Então, onde a luz chega, há clareza.
né? Os fatos, eles se manifestam, né? Tudo aquilo que, de fato, a gente não pode ver olhando de outra maneira, quando a luz chega, quando a luz ilumina, quando nós trazemos luz, nós podemos ver com clareza todas as coisas. Outro exemplo que você pode ver é do endemoniado de Gadareno, que andava pelos cemitérios. Para a população daquela cidade, aquele homem era simplesmente um lunático, era simplesmente um maluco, era alguém que teve algum problema de ordem psíquica, ou seja, não é? E passou a viver daquela maneira. Mas quando Jesus chega, ele detecta um poder espiritual agindo, uma legião maligna agindo na vida daquele homem. Então, aonde quer que Jesus chegava, e ele diz que ela era a luz do mundo, não é? Ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Ele estava dizendo, em outras palavras, aonde eu chego, o cenário muda. Aonde eu chego, as pessoas que olhavam a vida e as coisas de uma forma, passam a olhar de outra. Você vai ver, por exemplo, quando Jesus, ele pede o barco de Pedro, né, para usar como um local onde ele pudesse falar à multidão, e depois que ele fala, ele ordena a Pedro, olha, lance a rede, né, vá, faze-te ao alto mar e lance a rede. E eles fizeram isso, e depois de uma noite de fracasso, não é? Eles conseguem ter ali uma pescaria em abundância, pescaram muitos peixes. E quando Pedro chega à beira da praia, ele vira para Jesus e diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Olha bem, talvez Pedro até aquele momento, ele não pensasse em si mesmo como alguém pecador, como alguém que era indigno de qualquer coisa, não é? Mas diante da luz do Senhor, tudo ficou muito claro, tudo ficou muito nítido, não é? Então essa questão da luz, ela é algo maravilhoso. Inclusive, as pessoas que irão para os céus, são aquelas pessoas que em si mesma considera indigna de viver no céu. Porque quando você tem a luz de Cristo sobre você, você começa a ver os seus defeitos, as suas imperfeições, e você percebe a sua dependência total do Senhor. Então, esses dois capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles se referem à questão da comunhão, né? E João nos dá aqui as 3 provas da verdadeira comunhão. Observe o contraste entre dizer, né? Se dissermos, não é? Para a questão do falar. Muitas vezes a gente fala, mas não pratica. Muitas vezes a gente diz, mas não temos uma prática de vida espiritual. Cristo, a palavra viva que Deus revelou aqui neste mundo, conforme João diz aqui, ele é aquele que traz luz sobre todas as coisas. João explica aqui para nós o quê? Que quando Jesus esteve aqui na terra, ele era uma pessoa, ele não era um fantasma, né? Ele era uma pessoa real, com corpo real, e que esteve entre os homens aqui e viveu entre os homens. Esta é a mensagem que ele traz aqui, não é? Os falsos mestres da época de João, conforme nós falamos, eles negavam que Jesus tivesse vindo em carne. Inclusive, João vai identificar essas pessoas como tendo sobre eles o espírito do anticristo. Mas agora vamos ver essa prova da obediência, essa questão da luz, não é? Nós falamos anteriormente das condições com as quais João ele teve que lidar no seu tempo. Quais eram as condições? Confusão no ensino, divisão entre o povo de Deus e muitas outras coisas que João estava lidando ali. E João, então, ele chega e diz o quê? Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, não existe trevas em Deus, não existe nada em Deus que possa significar trevas, não é? E nós temos aqui o seguinte, todas as condições na época de João, elas eram contrárias à mente de Deus. João estava olhando para tudo aquilo que estava diante dele, estava dizendo, esse não é o pensamento de Deus, isso não é o que Deus quer. Deus não quer divisão, Deus não quer que as pessoas andem em trevas ou sigam líderes que não sabem para onde estão indo, né? Então veja bem, isto é o que a luz mostra, o que a luz manifesta. O falso ensino está contra Deus, as divisões dentro da igreja está contra Deus, qualquer desordem ou ruptura dentro da igreja é contrário a Deus, é contrário ao pensamento de Deus, né? Porque a mensagem que ouvimos, João diz, a mensagem que ouvimos é a mesma que vos anunciamos, que Deus é luz. Portanto, a luz, ela demanda alguma reação. Aonde a luz chega, ela demanda algum tipo de reação.
A luz, ela nunca é passiva. A luz, ela nunca é algo que você pode ocultar, não é? Apaga todas as luzes e todo lugar fica escuro. Acende as luzes e há uma exposição clara de todas as coisas. As trevas, elas vão embora, elas desaparecem, né? As trevas não podem jamais suportar a luz. Por quê? Porque a luz é efetiva, a luz ela é ativa, a luz ela faz com que todas as coisas se manifestem, né? Esse é um desafio para nós, irmãos. É o que João está nos desafiando aqui. Esse é um desafio para cada um de nós. O que está acontecendo com toda a luz que nós recebemos do Senhor? Jesus disse: vós sois a luz do mundo, não é? Vós sois a luz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 5. Você é a luz do mundo, você é sal da terra. Mas agora o que está acontecendo com a nossa luz? Será que a nossa luz está impactando as pessoas, né? Será que a nossa luz ela é passiva? Eu vou te dizer que a luz ela não é passiva, não existe tal coisa, né? Se não é uma luz ativa, não é a luz de maneira nenhuma. Você não pode dizer que anda na luz e essa sua luz é passiva, é o que Jesus fala ali. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. É impossível que alguém esconda uma cidade edificada sobre uma montanha. E quando você acende uma lamparina, disse Jesus, você não faz isso para colocar debaixo do alqueiro, ou debaixo de um cesto, ou debaixo da cama. Quando você acende a luz, você acende com qual objetivo? Para que ela ilumine o espaço em que você está. A luz, ela é intencionada a fazer alguma coisa. Quando você liga a luz, quando você acende a luz, ela tem uma intenção, ela faz alguma coisa. A luz é destinada a mudar condições, a expor fatos. Então, quando João diz que Deus é luz, ele está dizendo, olha, tudo que está acontecendo é contrário a Deus. Né? Tudo que está acontecendo é contrário a Deus. E ele vai dizer o quê? Se andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, o reflexo da luz é a comunhão. Um efeito de andar na luz é ter comunhão com os irmãos. Então, eu nunca posso dizer que ando na luz se eu não tenho comunhão com meu irmão. Se eu não pratico uma vida cristã de conformidade com a palavra de Deus. Então, a luz também, ela implica o quê? Ela implica ação, ela implica movimento, não é? Diz aqui, se andarmos, não é? Não é algo estático, não é algo parado, é algo que anda, é algo que caminha. Nós teremos comunhão uns com os outros. Luz é um assunto muito prático, é um assunto muito poderoso. E muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. Que a falta de comunhão, né? A falta de vivermos em interatividade na presença do Senhor, é algo que realmente apaga a nossa luz, faz com que a nossa luz vai desvanecendo, né? O Senhor tem nos dado luz, né? Porque a verdadeira luz, ela sempre faz coisas. A escuridão não pode suportar a luz. Aonde você chega, algo tem que acontecer. Se você anda na luz, o ambiente em que você está tem que mudar. As coisas têm que ser diferentes dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aonde quer que você vá. A luz é esse instrumento de mudança e de transformação. E a palavra de Deus diz, João prossegue falando, que a luz, ela manifestou nas trevas, não é? E as trevas não compreenderam. Você vai ver isso no Evangelho de João. A luz é algo muito eficaz. E a pergunta para nós é o seguinte, nós temos andado na luz? Nós temos caminhado na luz? Ou estamos somente afirmando que andamos na luz? Porque uma coisa é dizê-lo, uma outra coisa é vivê-lo, né? A luz, ela é poder, a luz, ela é transformação. Então, quando Jesus veio, uma luz entrou no mundo. E tudo que antes, não é? Tudo que antes estava oculto, manifestou-se. Diz a palavra do Senhor que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E aqueles que estavam na escuridão, a luz raiou, ou seja, o esclarecimento veio, né? A verdade veio, a libertação veio. Então, esta é a mensagem. João está dizendo em outras palavras, esta é a mensagem. Você quer saber o que Deus quer da igreja? É muito simples. Esta é a mensagem. E qual é a mensagem? Deus é luz.
e nele não há treva nenhuma, né? Isto é o que nós levamos conosco, não só algo em palavras, em teoria, dizendo nós somos, ou nós isso, ou nós aquilo, mas nós praticamos isso, nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. A segunda prova que temos, a primeira é andar em obediência, ou seja, andar na luz. A segunda prova que temos aqui é a prova do amor, está no capítulo 2, versículo 7 a 17. O João diz assim, que algumas coisas novas vão acontecer na vida da pessoa que anda em amor. A primeira coisa que ele traz para a gente aqui é que o amor, ele traz como se fosse um novo mandamento, né? Quando estamos em comunhão com Deus, andamos na luz, nós temos também que andar em amor, não é? É um princípio espiritual básico, que quando o cristão não está em comunhão com Deus, eles não podem se dar bem uns com os outros. O amor não pode ser praticado quando nós não estamos em comunhão com Deus. Todos somos membros da família de Deus, por isso devemos amar uns aos outros. Paulo vai ensinar isso para a gente também. Em Filipenses 2, ele ensina um princípio do amor, que é você considerar o seu irmão superior a si mesmo. Você deve olhar para o seu irmão e ver nele alguém por quem Cristo morreu, e ver nele alguém superior a você mesmo. Isso vai manter você num estado de humildade, e isso é uma demonstração de amor, né? Esse mandamento de amar uns aos outros, ele já era um mandamento antigo, mesmo no tempo de Moisés. Mas, sempre ele precisa ser refrescado em nossa memória, para que a gente possa entender que o desejo de Deus é que a gente caminhe em amor. Nós devemos andar em amor, primeiro porque é um mandamento. Segundo, porque nós estamos em uma nova família. Antes nós pertencíamos a este mundo, nós vivíamos para este mundo, nós vivíamos em trevas, nós caminhávamos longe da presença de Deus. Agora nós pertencemos a uma nova família. Você vai ver que João sempre chama os santos aqui, né, na sua epístola, de filhinhos, né? Todos os filhos de Deus receberam perdão de Deus. Todos os filhos de Deus fazem parte deste corpo místico de Jesus. Portanto, nós devemos encarar aquele irmão, aquela irmã, né, que pertence ao corpo de Cristo como nós, olhar para eles com amor, olhar para eles como membro da família de Deus, como participante da herança e da família de Deus aqui neste mundo. A terceira razão pela qual devemos andar em amor, segundo os versos 15 a 17 do capítulo 2, é que há um perigo muito grande aí fora. Quando nós não andamos em amor, nós podemos ser presa fácil deste perigo, não é? Existe um conflito entre o amor de Deus, o amor para com Deus e o amor para com o mundo. Aqui João ele fala, olha, se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Porque nós não podemos amar a Deus e amar o mundo. E esse perigo hoje, né, nós estamos vivendo em tempo real esse perigo hoje. Muitos estão se voltando de uma forma terrível para o amor ao mundo. Estamos perdendo o amor de Deus, estamos abrindo mão do amor de Deus e vivendo num sistema engendrado por Satanás, amando este mundo, amando as coisas deste mundo, amando esse século, não é? Amando todo o sistema que Satanás montou para atrair as pessoas para dentro deste mundo, este mundo perdido, esse mundo que se distancia de Deus, esse mundo que é contra Deus. Então, nós devemos caminhar em amor, mas esse amor, ele tem que ser direcionado para com Deus. Daí você pode perguntar, mas pastor, Deus não disse lá, Jesus não disse lá em João 3,16, que Deus amou o mundo? Se Deus amou o mundo, por que nós não podemos amar o mundo? Há uma diferença aqui. A palavra mundo muitas vezes traduzido para o português, o texto no original, a palavra no original, às vezes é outra palavra, mas quando se traduz para o português, traduz tudo como mundo, não é? A palavra mundo ali, em João 3,16, é o mundo humano, é o mundo das pessoas. Deus amou as pessoas, Deus amou a humanidade, Deus amou as pessoas que viviam neste mundo,
que caminhavam neste mundo. Agora, o mundo que Deus quer, que Deus proíbe-nos de amar, é o mundo, esse sistema maligno contra Deus. Esse sistema que nega que Jesus veio em carne. Esse espírito do anticristo que hoje trabalha no mundo, que vive neste mundo e que muitas vezes tem cegado o entendimento do servo de Deus e levado muitos filhos de Deus a se distanciarem, a viver uma vida contrária à palavra do Senhor. Então, João, ele menciona aqui, nesse texto, dessa questão do amor ao mundo, ele menciona aqui três problemas específicos que temos. Primeiro, ele fala da concupiscência da carne. Segundo, ele fala da concupiscência dos olhos. E depois ele fala da soberba da vida. E ele diz claramente, isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as concupiscências do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, disse João, permanece para sempre. E agora, quando nós vivemos e labutamos neste mundo, nós vamos estar cada dia sendo bombardeado por essas inverdades e por esses pensamentos que são contrários ao pensamento de Deus. O que devemos fazer então? Andar em amor, caminhar em amor, viver o amor de Deus, viver a cada dia este amor maravilhoso, aleluia. Porque não pode haver verdadeira comunhão sem amor. Não pode haver verdadeira comunhão nem com Deus e nem com o próximo se não houver amor. Então, a menos que amemos a Deus, a menos que amemos os seus filhos, jamais poderemos andar na luz e nem tampouco ter comunhão uns com os outros. A última prova, e assim terminamos, é a prova da verdade, não é? Então, Deus, ele se revela para nós em sua palavra, e a palavra de Deus é a verdade. Então, não podemos acreditar em mentiras e, ao mesmo tempo, ter comunhão com Deus. Existem pessoas que estão caminhando atrás de mentiras, atrás de enganos, de erros, não é? E, ao mesmo tempo, querem ter uma vida de comunhão com Deus. Quando nós seguimos na direção oposta da verdade, nós estamos seguindo para distante de Deus. Nós estamos nos apartando de Deus, nós estamos voltando as costas para Deus e automaticamente estamos voltando as costas para os filhos de Deus, para aqueles a quem que Deus gerou por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, não podemos jamais acreditar em mentiras. Mas como é que eu posso saber que um ensinamento ele é verdadeiro ou ele é falso, não é? A primeira coisa, todo ensinamento, para ser verdadeiro, ele tem que ser embasado nas Escrituras Sagradas, porque as Escrituras, elas são a verdade, não é? Não podemos ensinar nada que seja contrário às Escrituras. Hoje há muitos ensinos que são extra-bíblicos e muitos ensinos que são antibíblicos, que são contrários às Escrituras. Muitos estão pegando esses ensinamentos extras-bíblicos e colocando como base dos seus ensinos, como fundamentação dos seus ensinos. O que está fora da Bíblia pode ser bom, pode ser ruim, não é? Mas nós devemos nos pautar sempre na verdade. E a verdade é uma só, é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, outra coisa que você pode provar se o ensinamento é verdadeiro ou não, geralmente os ensinamentos falsos, eles negam a divindade de Jesus, eles negam que Jesus veio em carne, eles são contra a todo o ensinamento que vai nessa direção. E outra coisa, geralmente esses ensinamentos falsos, eles têm um poder de persuasão muito grande. E às vezes, nesses ensinos, há 95% de coisas certas e 5% de coisas erradas. Aí você diz assim, não, é só essa partezinha aqui, a gente exclui ela, não é? E vamos seguir aquilo que ele está dizendo e que é certo. Não, irmãos, nós não podemos fazer assim. A Bíblia diz que não pode uma mesma fonte deitar água doce e salgada. Não pode colher uvas de espinheiro. Não se colhe figo de abrolhos. Não, jamais você pode fazer isso. Então, uma pessoa, ele não pode, ao mesmo tempo, dizer que palavras favoráveis ao reino de Deus e daí a pouco dizer coisas contrárias a Jesus Cristo, aos seus ensinamentos, aquilo que está nas Escrituras. João, ele concorda com Pedro aqui, 2 Pedro capítulo 2, que esses falsos mestres, eles muitas vezes estão dentro das igrejas. Eles muitas vezes fazem parte da igreja, mas se afastaram. Às vezes não se afastaram da comunhão física, mas se afastaram da comunhão espiritual.
Eles deixaram de caminhar na mesma direção que a comunidade, né, toda está caminhando. Agora, diante de tudo isso, diante de tudo que falamos aqui, sobre essa questão do ensinamento falso e das divisões, nós temos algo muito poderoso que João deixa para a gente aqui. É nesse ponto que entra o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, é a nossa unção celestial e ele nos ensina toda a verdade. Diz João aqui que o Espírito, a unção que está sobre nós, ela nos mostra a verdade, ela nos ensina a verdade. O Espírito de Deus, ele usa a palavra inspirada para nos comunicar as verdades de Deus. Então, se você tem alguma dúvida a respeito de algum ensinamento, vá para o seu joelho, vá buscar a orientação do Espírito Santo, e ele vai falar com você por meio da palavra. Você vai ver aqui no verso 20, né, o texto diz assim: e sabeis todas as coisas. Por quê? Quando o Espírito vem sobre você, ele te ensina e você não necessita que ninguém te ensine, porque a unção ela te ensina e a unção te leva a conhecer todas as coisas, não é? A palavra sabeis todas as coisas aqui, ela deveria ser traduzida da seguinte maneira: e todos vocês bem sabem todas as coisas. Todos aqueles que andam numa vida no Espírito sabem e conhecem todas as coisas. O verso 27, ele não deve ser interpretado no sentido de que os cristãos não precisam mais de pastores para ensiná-los. Porque às vezes nós podemos pegar esse verso 27, dizendo que não temos necessidade de que ninguém nos ensine, não é? E achamos, não, a gente não precisa de pastor para nos ensinar. Não, esse texto, ele não quer dizer isso, porque ele seria, no caso, seria uma contradição, não é? Dos ensinamentos de Efésios 4, 8 a 16, né? E outros ensinamentos mais do Novo Testamento. Em vez disso, o que João está dizendo para a gente aqui é o quê? É que o Espírito é quem deve ensinar os crentes através da palavra e que eles nem sempre devem depender de mestres humanos para compreender se um ensinamento está sendo verdadeiro ou falso. Podemos obter ajuda sim, mas se o Espírito de Deus está sobre nós, esse Espírito trará luz sobre as Escrituras. O cristão em comunhão com Deus lerá e entenderá a Bíblia, porque o Espírito Santo é o mestre. Ele inspirou, né, a composição da Bíblia Sagrada. Ele inspirou todos os homens que escreveram aqui, né, que os quase de 50, 60 escritores que escreveram a Bíblia Sagrada foram inspirados pelo Espírito Santo. Jesus estava sobre a vida deles, né, o Espírito estava sobre a vida deles. Né, a palavra do Senhor diz que as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então, o Espírito que inspirou as letras da Sagrada Escritura é o mesmo que está do seu lado quando você estuda a Bíblia, e ele pode falar com você. Os versos 28 a 29, João sugere, como Pedro também, que a doutrina falsa e a vida falsa, ela sempre caminha junto, né? Uma pessoa que ensina doutrinas falsas, ele vive um cristianismo falso. Ele vive, né, um caminhar que diz um caminhar com Deus, mas de uma forma falsa. Então, se cremos na verdade com os nossos corações e nos comprometemos com ela, viveremos santos diante dos homens e diante de Deus, né? Então, um dos maiores incentivos para mim, para viver em santidade, é a vinda iminente de Jesus Cristo. Se você quer um incentivo para você viver uma vida santa, para você caminhar na luz da palavra, eu vou te dar um incentivo. Jesus está voltando. E quando ele vier, a Bíblia diz, né, que ele virá para buscar um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ele não virá para buscar, né, um povo qualquer neste mundo. Ele virá para buscar um povo seu, um povo especial, um povo zeloso de boas obras. Amém? Que Deus abençoe, então. Ficamos aqui com este ensino, essa primeira parte do ensino, mostrando para nós o quê? Que a epístola de João, ela traz para nós ensinamentos profundos, e nesta primeira parte de João, ele nos ensina como devemos andar em comunhão, né? Como devemos andar na luz, né? A vida que se caminha na comunhão, e tanto comunhão com Deus como comunhão com o próximo, ela tem que se manifestar por meio da luz de Deus, não é? A luz de Deus que ilumina todas as coisas. Então, que o Senhor nos ajude a caminhar nesse tempo difícil,
nesse tempo em que estamos vivendo, mas caminharmos na luz de Deus, no esclarecimento da luz de Deus. Caminharmos em obediência, caminharmos em amor, caminharmos na verdade. Porque só assim nós vamos vencer todos os ensinamentos falsos, todo o espírito de divisão que tem entrado para perturbar o corpo de Cristo, não é? Nós ao andarmos, ao caminharmos na luz de Deus, nós combatemos esse espírito que tem entrado nas igrejas e tem causado tantos estragos, né? Tantos malefícios que esse espírito do anticristo tem causado no corpo do Senhor. O anticristo ainda não está reinando no mundo, mas o seu espírito está aí, não é? E muitos têm sido apanhados nesse grande engano. Que possamos ter em nossos corações esta verdade do Senhor e olharmos sempre para Cristo. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. É dele que dependemos, é nele que vivemos. Então, que caminhemos dentro dessa luz, que caminhemos dentro dessa luz de Deus. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Obrigado. Amém.